Olá, eu sou Emerson Borges Olá, eu sou a Tati Pose. e vamos iniciar aqui mais um vídeo com questões de informática da banca FGV. E hoje falando sobre segurança, mais especificamente sobre firewall e malwares, ok? Ok, Então vamos iniciar, vamos Tati? sim. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmativas acerca de técnicas e aplicativos de segurança. 1. Um programa antivírus bloqueia o acesso de usuários não autorizados ao computador local e, adicionalmente, pode determinar quais formatos de senha são seguros para serem utilizados. 2. Um firewall analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de entrada e saída podem ser executadas a partir de um conjunto de regras. 3. Um firewall pode ser um aplicativo de software executando em um computador local. Voltando aqui, eu destaquei um pouco aqui nessas questões, né, nessas assertivas, são as palavras aqui antivírus, firewall e na terceira também firewall, só para a gente ficar ligado, né? Nessas funções e diferenciar um do outro. Então a gente vai ver isso explicando essa questão. Então a principal, o que a gente tem que saber principalmente é a diferença entre um e o outro, para você fazer uma questão dessa tranquila. Então a gente vai começar pelo antivírus, né? O que é um antivírus? É um programa de computador que detecta e remove, né, um malware, ou seja, ele protege os nossos equipamentos, o nosso computador desses elementos, desses programas maliciosos, tá? O que é um malware? Um malware vem de malicious software, né? Um software malicioso. E dentre esses softwares a gente tem vários tipos, tá? Tem o vírus, tem os worms, tem o cavalo de Troia, o Trojan Horse, né? E o spyware, adware, entre outros, tá bom? Certo. Agora, o firewall é um dispositivo, né? Pode ser dispositivo ou software, tá? Pode ser um equipamento ou software, que analisa o tráfego da rede para determinar, verificar quais operações, né, que está trafegando na rede pode entrar e pode sair dentro do sistema. Ok? Isso por que lá na questão, e aqui eu frisei, a partir de um conjunto de regras. É porque um software, ele tem mesmo que seja um equipamento, você tem um software para gerenciar. E lá você configura ó, que tipo de dado vai poder trafegar. Então, por isso que é um conjunto de regras. Tá? Lembrei do termo protocolo. Que é um conjunto de regras também. Mas é um protocolo que você vai determinar ali para a sua rede, né? Então, não são iguais para todas as redes. Cada um, dependendo da sua empresa, né? Do seu computador, você vai determinar um conjunto de regras específico, tá? Ok? Como eu falei, ó, pode ser um hardware, ou seja, um equipamento, né, ou um software. E essa palavra firewall, né, traduzindo, né, seria uma parede de fogo, um muro de fogo, né? Eu coloquei a imagem aqui para poder ilustrar, né? Só para poder te ajuda um pouco na hora da prova a lembrar dessa imagem aqui, né, que é uma parede para bloquear. Tá? Porque o wall em inglês é parede, fire, fogo, né? Isso. Então, por isso que esse desenho aqui não é uma parede de fogo, tá bom? Então, repare que tem funções diferentes. O firewall trabalha na rede, tá? Na rede. No caso, a gente aqui na internet, é para verificar o que está entrando e saindo. E já o antivírus, ele vai verificar, né, se a gente está sendo infectado por um vírus, que normalmente é por quê, tá? Tipo, por onde normalmente que a gente é infectado? Né? Por um pendrive. Pendrive, né? Um anexo de um e-mail. Exatamente. Então, ele vai estar lá instalado verificando essas ações no seu computador. Tá bom? Seguindo, então, vamos falar primeiramente aqui sobre o firewall, né? Aqui é uma ilustração muito interessante, só para você ter ideia de como funciona. A gente está na internet. Então, antes aqui do nosso computador, dos computadores da empresa, a gente tem essa parede de fogo. Tá vendo que está vendo aqui, passando aqui uns vermelhinhos e os verdes, né? Então, o vermelho é para simular aquele pacote ali, ou o dado perigoso, né, suspeito. Aí bate lá na parede e não entra. Certo. Ele só deixa entrar o verdinho. Como se fosse até um filtro, né? Exatamente, é isso que ele é. Ele filtra, tá bom? Exatamente. Tá bom, gente? Então é isso, só para a gente poder entender como ele trabalha, né? Qual é a função dele. Tá e não bloqueia tudo, né? Só o que não presta. Só de acordo com a regra que a gente configurou nele. Tá? Isso aqui é exemplo de um deles, então, da Cisco, um equipamento. Tá? Em relação a software, a gente tem vários aqui no mercado, como eu conheço aqui na UPF Sense, mas tem outros aqui, até a própria Avast, a Cisco, que é o fabricante, já oferece alguns. Tá? Isso aqui normalmente
Quem lida muito com isso é o pessoal que é técnico da área, né? Técnico de informática. Tá bom? Aqui na empresa Cisco, por exemplo, é bem... Pelo menos nessa ilustração aqui tem 2 nomes, né, dessa empresa. É porque ela já vende equipamento, aí já vai um software tipo, né? Uma das maiores aí do mundo, né? Maiores Sim. fabricantes de equipamento de rede. Tá? Entendi. E no Windows, para nós usuários comuns, nós temos já algum software nativo, né? Ou seja, que já vem instalado. Então, se a gente entrar lá em painel de controle em sistema e segurança, a gente vai encontrar isso aqui, né? Essa parte de vírus, tá? Que vai detectar vírus. E tem aqui um firewall, né? Que é o Windows Defender, que ele já vai fazer esse trabalho para a gente, tá bom? Então, isso aqui, ele é nativo já do Windows. Se a gente clicar em segurança e manutenção, a gente vai ter essas opções aqui, ó. Verificar que ele tem a proteção contra vírus e a proteção do firewall, tá bom? Então, isso aqui que já vem no Windows, normalmente já vem configurado, você pode alterar algumas configurações, tá bom? Agora, a gente já viu essa diferença, entendeu um pouquinho de cada um. Vamos então ver se essa primeira aqui está correta. Ó. Um programa antivírus bloqueia o acesso de usuários não autorizados ao computador local? Não. Isso aqui é a função de quem? Do firewall, né? Do firewall. Não. E adicionalmente pode determinar quais formatos de senha são seguros. Não, o antivírus Aqui não vai verificar ele tá isso. tipo fazendo a definição do firewall. Mas é que o firewall também não faria essa questão de senha, não. Não. Tá? Seria só até a primeira aqui, tá certo? Sim. Então isso aqui está errado. Ele misturou tudo. Um firewall, tá vendo? Se você souber qual a função de cada um deles, você consegue definir. Então, um firewall analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de entrada e saída podem ser executadas a partir de um conjunto de regras, a partir da configuração que você colocou. Certa a resposta. Terceira, um firewall pode ser um aplicativo de software executado em computador local? Sim. Sim, a gente viu, né? Ali os exemplos e viu também no próprio Windows, tá bom? Então, essas duas estão corretas. Então, a resposta correta é a letra C. Letra C de casa, 2 e 3. As opções 2 e 3 estão corretas. 2 e 3. Então, vamos para a próxima. Sobre vírus e worms, no contexto de pragas virtuais, analise as afirmativas a seguir. 1. Worms não precisam se alojar em outros programas para se espalhar. 2. Vírus e worms agem basicamente enganando os usuários por meio de e-mails e sites falsos, de forma a obter informações, senhas, dados pessoais e números de contas e cartões de crédito. 3. Vírus e worms são capazes de replicarem a si mesmos. Está correto o que se afirma em? Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? A gente está vendo, vimos lá sobre antivírus, né? Agora a gente vai falar sobre vírus e worms, que eu tenho visto que essa banca FGV tem cobrado bastante nas últimas provas desse ano, do ano passado, essa diferença, tá? A gente tem que entender a diferença entre vírus e worms. Os dois são tipos de malware. Então, tá? vírus, o nome está bem óbvio. Worms é o que mesmo? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. O worms é a tradução, né? O worm nessa imagem aqui, eu coloquei ali, né? Eu peguei essa imagem, né? A gente colocou ali um vermezinho. E na verdade essa é a tradução, né? Isso. É importante, a Tati puxou isso aí, né? Porque é importante a gente saber a tradução que faz a gente, pelo menos para mim, né, Tati? Não sei se para você, quando vai fazer uma prova, a gente consegue estar na mente ali aquela imagenzinha do verme, né? E do vírus ali, a gente já lembra do vírus biológico, né? Tá? E a gente consegue já verificar, ajuda, né, a resolver uma questão, tá bom? Então, nessa imagem aqui, a gente tem primeiro aqui o vírus, tá? Vocês observem que tem um usuário ali, né? E depois que o usuário tá aqui, ó, com ele aqui, o vírus, e depois ele se espalha, tá certo? Aqui tem um usuário. Por que isso? Por que a gente colocou essa imagem? Tá? Porque ele se propaga, né? O vírus se propaga, inserir cópia de si. Né? Mas precisa de quê? Da execução. De alguém executar, o usuário executar, né? Algum arquivo. Você abriu um arquivo, vê um arquivo anexado no meio, quando você abre esse arquivo, ou seja, você executa ele vai se propagar, tá certo? Então ele não se propaga sozinho, precisa de uma ação, de alguma ação para ele poder se propagar. Então aqui a gente está simulando que o usuário clicou 2 vezes no arquivo para abrir, né? Aí
ele começou a se espalhar, tá bom? Então, essa é uma das características, é a principal característica, né, de um vírus. E o worm? A gente tem aqui o worm, você vê que não tem um usuário aqui, né? Ele está aqui simulando, né, sozinho e ele começa a se espalhar. Então, essa imagem ilustra exatamente, né, o que ele faz. Ele se propaga automaticamente, sozinho, tá? Buscando vulnerabilidade na rede, ele consegue se propagar. Ele envia cópias para vários computadores dentro de uma rede, né, que não esteja protegido contra isso. Então, a principal diferença entre os dois é que um se propaga sozinho, automaticamente, o outro precisa de uma ação, de um start ali, né, do usuário, ok? Ok. Então, eu acho que isso aí já dá base para a gente responder. Olha só, primeiro, os worms não precisam se alojar em outros programas para se espalhar? Tá certo, correto, ele não precisa, o vírus precisa, certo? Ele não precisa. Ele se propaga sozinho, já o vírus precisa, ele está num programa, num arquivo, tem que estar tipo numa cápsula, né? Anexo, como se fosse, disfarçado, tem que ter né? um meio, né? A gente chama de hospedeiro, né? É como aqui, isso. Ele vai se hospedar lá, aí quando executou ele vai... o hospedeiro é o no caso, o arquivo, vetor, né? Como se fosse. Tá? Então essa tá certa. Agora, vírus e worms agem basicamente enganando os usuários? Tudo bem, tem aí, né? Tem tudo. Por meio de e-mails e sites falsos? Também, pode vir. De forma a obter informações, senhas, dados pessoais, números de conta de cartão de crédito, aí a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Até aqui tá tudo bem, né? Vírus e worms basicamente enganam os usuários. Por meio de e-mails falsos, pode ser, né, e-mails e sites falsos. Agora, o vírus e o worms, eles fazem isso normalmente, tá? Pode vir de outras formas, mas basicamente é isso. Isso estaria certo. Mas a partir daqui, ó, dessa segunda parte aqui, de forma a obter informações sem dados pessoais, número de conta, isso aí já não é uma ação do vírus. Normalmente isso aí é um spyware, tá? Certo. Então isso aqui estaria errado. A gente vai ver até a frente alguma outra questão falando sobre spyware. Tá? São software espião que vai fazer isso, tá bom? Sim. Então isso aqui, o vírus e o worm não faz isso aqui. Então, está uma correta e uma errada. Então tá tudo a questão não está correta, tá bom? Uhum. Tenha cuidado nesse tipo de questão, tá vendo? Uma parte, né? Geralmente ele faz tipo uma pegadinha, bota logo o início certo. E a pessoa está cansada às vezes, aí fala... Isso, já leu, não leu tudo, né? Então, leia com calma toda a assertiva, né? Para você poder indicar se está certo ou errado. A terceira, vírus e worms são capazes de se replicarem? Nós vimos, apesar da diferença, né, que o vírus ele se propaga quando executado, né, que está lá no arquivo vai ser executado. Porém, os dois se propagam. O worm é sozinho, mas os dois vão se replicar. Tá bom? Beleza, então essa aqui está correta. Voltando lá, então, correta é a primeira, né, que nós vimos, e a terceira, não é isso? É a primeira e a terceira, isso mesmo. Letra da opção C. Letra C. Isso, letra Muito C. boa essa questão aí. Vamos para a terceira? Vamos. Sobre as formas de propagação de vírus de computador, analise as afirmativas a seguir. 1. Anexos de e-mails. 2. Arquivos de downloads enviados por serviços de compartilhamento de arquivos. 3. Serviços de mensagens como SMS na forma de links maliciosos. 4. Software desatualizado, cujas vulnerabilidades podem ser exploradas. Está correto o que se afirma em? Aí nós temos aqui as alternativas, né? Então aqui, Tati, a banca quer saber se você conhece as formas de propagação de vírus de computador e automaticamente até, né, a gente se precaver, né? Forma de prevenção. Sim. Tá? Então vamos analisar essas assertivas aqui, essas 4, né? Para a gente responder. Anexo de e-mail, né? A gente sempre tem que verificar sempre a origem desse e-mail. O arquivo que veio anexado ao e-mail, alguém te avisou que enviar, ele é esperado por você? Se não é, não abra, não seja, né, curioso e abrir uma coisa que você não solicitou e ninguém te informou que ia enviar. Tá? E as pessoas de má fé usam muito as empresas. Eu já recebi conhecidas, já recebi assim um que diz lá, não, foi feito um depósito na sua conta, tal, tá aqui o extrato.
né? Aí manda a imagem do extrato. Não abri, eu não tinha depósito nenhum para receber, pagamento nenhum para receber, né? Então não abra, tá certo? Eu já recebi vários desses daí, nunca abri. Eu também não. Porque tem mais e-mail malicioso do que e-mail normal, né? Não sei vocês. Então aqui, isso aqui tá correto, ou seja, é uma forma, né, de propagação, né, de vírus, certo? Sim. Arquivo de downloads enviados, né, por serviço de compartilhamento de arquivos. Ou seja, você baixar, né, download de empresa assim que você não conhece, né? Tá lá oferecendo software gratuito, baixa aqui para detectar vírus no seu computador. Você nem conhece. Ou esses sites que às vezes mostram programas que, né, a princípio teria que ser pago, e lá não é pago, e aí muitas vezes tem um problema aí. Então é o seguinte, tá vulnerável. Aí qual é a dica? Baixar apenas de fontes confiáveis, de você ver realmente que é uma empresa que comercializa aquilo ali. Empresa confiável, tá certo? Original. Não é de nenhum site que está te indicando um link para você baixar lá do drive dele ou de algum outro local. Não faça isso, tá? Então, arquivo de download enviado por serviço de compartilhamento de arquivo também é uma forma de propagação, tá? Serviço de mensagem como SMS na forma de links maliciosos também, tá? Tem acontecido muito, né? A gente ouve muito, né? Sobre isso aí, né? Que recebe SMS, que clica aqui para você fazer o cadastro, colocar os dados para receber uma indenização, né? Às vezes você não tem nada para receber, vai receber uma indenização, você não tem nada para receber, clica aqui no link. Aí você vai clicar e isso vai baixar para o seu computador algum código malicioso que vai verificar, ou vai danificar, ou vai ficar hospedado para roubar seus dados, tá? Então, isso aí também é um potencial, né? Então, não clique, né? Se você não sabe, assim, não está esperando, ou veja que é uma coisa muito fácil, prometendo dinheiro, desconfie, tá? Então, isso aí também é uma forma de propagação de vírus e malware. Certo. E a quarta, software desatualizado, cujas vulnerabilidades podem ser exploradas. Os programas, né, de computador, mesmo sendo assim, originais, ele pode conter vulnerabilidade. Quando foi testado não tinha, e com o passar do tempo, né, os hackers vão descobrindo e pode ter vulnerabilidade. E normalmente as empresas, né, eles disponibilizam atualizações, então você tem que estar sempre ligado, né, o software seu para você atualizar. E justamente a maioria dessas atualizações é para reparar alguma falha de segurança, alguma vulnerabilidade, tá bom? Então, isso aí também é uma forma de propagação, né, de vírus. Então nós vimos aí que as 4, né, estão corretas, não é isso? Sim, então a opção 1, 2, 3, 4. Letra C. Letra C, todas estão corretas. Ok. Opa, então, Tati, vamos aproveitar esse momento aqui, né, para a gente pedir aos nossos amigos aí, né? Sim, se você vem acompanhando o nosso canal, ou se é a primeira vez, por favor, clique no gostei, se inscreva e comente aqui como você está se sentindo, se está empenhado em fazer uma boa prova. Nós vamos gostar de saber. E também, né, Tati, ativar o sininho, né, para receber as notificações, né, dos nossos vídeos. A gente está lançando toda semana, vídeos, tá? E isso aí vai te ajudar, né, você sempre ser notificado, não perder, né, nossos novos vídeos. E queremos muito, sim, a sua contribuição. O qual seria? A inscrição no nosso canal. É isso aí. Entendeu? Então vamos Já lhe agradeço. Vamos partir para a próxima. A respeito dos vírus de computador, associe os tipos de vírus listados a seguir às respectivas descrições. 1. Worms. 2. Spyware. 3. Cavalo de Troia. Aquele que nós relacionemos, né? Isso. Esse tipo de questão é bem comum na FGV. E aqui, né, Tati, assim, vírus de computador, né, na verdade são malwares, né? São vários tipos de software maliciosos, né? Mas como o termo vírus é um termo mais popular, ele usou esse termo. Isso. 1. Worms. 2. Spyware. 3. Cavalo de Troia. Vírus mascarado como arquivo ou software legítimo que, depois de instalado, altera o computador e realiza atividades maliciosas
sem o conhecimento da vítima. Vírus que infecta o computador explorando as vulnerabilidades da rede para enviar milhares de cópias suas para infectar novos computadores. Vírus que espiona o que o usuário faz no computador, coletando dados para enviá-los a terceiros. Assinale a opção que indica a associação correta na ordem apresentada. Aqui, né, nessa questão a gente já, na questão anterior a gente viu sobre o worms, né? Então, Sim. já dá pra gente saber aqui pelo que a gente aprendeu. Mas vamos ver esses outros dois aqui, né? Certo. Vamos ver, na verdade, aqui essas questões. Então, fala lá sobre tipos de vírus listados, né? E suas respectivas descrições. Aí, lembrando, né, como eu tinha falado anteriormente, são tipos de malwares, né? Ou seja, malicious software ou software malicioso, que vai executar alguma coisa no seu computador sem sua autorização. E aí nós temos os três tipos da questão, né, que é o worms, spyware e o cavalo de Troia. Tá? Voltando aqui, lembrando do que a gente viu na questão anterior, as principais diferenças entre vírus e worm tem que ficar bem claro que a banca tem cobrado muito isso, tá, nas últimas provas. Então, para o vírus, ele para se replicar, os dois se replicam, certo? Mas o worm é sozinho, se replica sozinho. Já o vírus, ele precisa de executar um arquivo, precisa de um hospedeiro, né? Vai estar no arquivo, vai estar num programa para poder ser executado. Sim, tá? E aí, no caso, alguém, né? Alguém vai executar, né? O usuário, né? Vai executar para ele poder se propagar. E os danos são bem parecidos, né? Os danos, né? O vírus, ele normalmente tem alguma forma de... pode, né? Você depende do vírus, né? Pode corromper arquivos, causar falhas no sistema operacional, lentidão, né? O que mais acontece. O worm também tem essa questão de lentidão, né? Na rede e na execução também do sistema operacional, só que ele não assim, por característica, não causa danos assim diretamente a um arquivo, né, do seu, tá? Então, só para poder ficar claro assim, um pouco das características do que eles podem causar. Seguindo, né? Spyware. Spy vem de espião, então, ou seja, é um software espião, tá? Ele vai estar ali no seu computador para monitorar as atividades do sistema, na verdade, o que você está fazendo. Ele vai monitorar e coletar e enviar informação para onde ele está programado, para um site, para um sistema, né? Para uma outra pessoa, tá? Você está dizendo que é para terceiros, tá bom? Entendi. Agora, a gente tem basicamente, tá? Os mais conhecidos, os mais espalhados, né, por aí, a gente tem dois, é o keylogger, né? E tem o screen logger. O que lembra de tecla, né? Teclado. Sim, O teclado é o keyboard, né? Que então, lembra chave, né? Tecla. É tecla e logger é registrador, ou seja, ele vai registrar as teclas, vai capturar o que você está digitando como o seu login, a sua senha, entre outras Porque coisas. muitas vezes a senha vem com aqueles asteriscos, mas nessa situação ele consegue. Ele vai capturar as teclas. Consegue saber qual foi que você digitou. E o outro é o screen log. Screen, tela, né? Log é registrador, então ele vai registrar a tela. Na verdade, ele registra lá a posição do mouse, né, na tela, e ele vai conseguir verificar onde você está clicando, quais as opções que você está clicando. Tá certo? Então, falamos aqui de software espião, e os dois tipos de software assim, mais cobrados são esse aqui. Pode ser até que tenha outros. Tem outros, tem ágil, tem outros aqui, mas esses aqui são... Limitar. Isso. Né? Ok? Certo. E o Trojan Horse, ou cavalo de Troia, como é mais conhecido, que eu vou estar lá na questão, tá? Eu fiz questão de colocar Trojan Horse, que às vezes tem questões que vêm em inglês, tá? Então é a mesma coisa, tá? A gente tem a figurinha aqui, ó, do cavalo de Troia, né? Mas de onde veio, né? Por que tem esse nome? De onde veio esse nome, né? Cavalo de Troia? E aí a gente vai lá na mitologia grega para explicar que isso vem de lá mesmo, né? Que o cavalo de Troia foi uma estátua usada pelos gregos, né? Para acessar lá a cidade de Troia, tá? E aí no mundo virtual, né, da internet, da informática, usa essa analogia. Usa por quê? Porque foi assim, foi um cavalo de madeira, como está aqui na imagem, era um cavalo oco, né, com vários soldados dentro, eles deixaram lá na porta, né, da entrada, né, de Troia, deixando lá, e os troianos acharam que era um símbolo da rendição, né, era um presente, né, dado, né, eles acharam que era um presente dado pelos gregos, né, aí pegaram e levaram para dentro da cidade, levaram para dentro, e quando foi à noite, né, como está aqui na imagem, ó, os soldados saíram, abriram os portões para
restante do exército entrar e tomar Troia. Então, Certo. essa história é resumida, tá? E aí, a computação pegou, né, esse termo aí do cavalo de Troia, né? Essa história aí dos gregos, né? Para descrever um tipo de software, de malware, né? Que se oculta como se fosse um brinde, né? Um presente em programas aparentemente assim inofensivos, né? Então você vai, clica aqui para baixar esse software para fazer verificação no seu computador. Então você vai baixar, é gratuito, vai baixar, ele vai estar lá. Deve até se disfarçar até de antivírus, né? Muitas vezes. Tá dizendo que é um antivírus, né? Mas na verdade não vai. Tão bonzinho. Tá? Né? Então assim, vai te induzir, dizendo como se fosse para você baixar, tá? E ele vai executar alguma coisa sem a sua autorização. Sempre achando que você vai achar, né? Que está na vantagem, né? Além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, aparentemente, né? Então vai estar dizendo que está verificando, né, os vírus do seu computador, ele vai executar outras funções maliciosas, sem você saber, tá bom? Então esse aí é o cavalo de Troia. Diante, assim, disso, e também as provas normalmente cobram questões de como se prevenir disso, tá? Normalmente está nos editais, a gente vai falar sobre isso. Então, quais são as formas de se prevenir desses malwares? Primeira coisa é manter os programas atualizados, tá? Lá no site do próprio fabricante. O segundo é utilizar apenas programas originais, não usar programas piratas, e pode ser que venha, né, modificado e com brechas de segurança. Seja cuidadoso ao clicar em links, independente de como foram recebidos e de quem enviou, né, Tati? Que às vezes recebeu de um colega. A pessoa é confiável, mas ela não verificou antes o que era, te passou, igual acontece com fake news, né? Fake news, muito mandou, nem verificou, te mandou, meu amigo me mandou, vou abrir aqui, mas ele não verificou, então tenha cuidado, seja você cuidadoso se ele não foi, né? Não considere que mensagens vindas de conhecidos, são sempre confiáveis, pois o campo de remetente lá do e-mail pode ter sido falsificado, né? Ou elas podem ter sido enviadas de contas falsas ou contas invadidas, né? Tem acontecido muito isso, né? Hoje, tá bom? E somente abra arquivo anexado em e-mail, a gente já falou isso em uma outra questão, né? Se o remetente for realmente confiável. Se você muitas vezes vem o remetente com uma letrinha diferente. Exatamente. Aí verifica, né, realmente aquele e-mail, se é aquele realmente, tá bom? Muitas vezes de empresa famosa, e eles mudam a extensão lá a extensão, né? Vamos supor. Ou mudam uma letrinha a mais lá no endereço. Uma letrinha a mais, não é, se é mais no endereço. Você acha que é realmente original ou não é. Tá bom? Então vamos lá. Diante disso, a gente consegue responder. Diante que a gente viu as definições, nós vimos as definições, a gente consegue. Vamos lá então. Vírus mascarado como um software legítimo que depois de instalado altera o computador e realiza atividade. Então, ou seja, ele vem como se fosse uma coisa e é outra. Seria o quê? Cavalo de Troia. O cavalo de Troia, né? Vem como presente, como se fosse alguma coisa, uma coisa boa, né? Na verdade, vai estar ali fazendo alguma outra coisa maliciosa no seu computador, sem você permitir. Agora, vírus que infectam o computador, explorando vulnerabilidade na rede e enviar cópias de si. Né? A gente viu isso. São os a gente viu essa outra questão, tá bom? E aqui ele foca nessa questão da vulnerabilidade da rede. Vulnerabilidade, ou seja, brecha de segurança então, na rede, né? Associar esse termo à questão da rede. Vírus que espiona, a gente lembra lá que spy é espião, né? Então, espiona o usuário e coleta dados para enviar para um outro local, né? Número 2, spyware. Ok. Então, a resposta correta, letra 3, letra 2, letra 3, 1, 2, a sequência. Esse tipo de questão também é bem familiar da banca FGV. Isso. E a gente aqui deu para aprender bastante coisa aqui com essas questões. E aí a gente vai para fechar com chave de ouro para a quinta questão, né? Sim. Devido ao crescente número de ataques ransomware aos sistemas de uma empresa, a chefe da informática elaborou um documento com orientações de segurança para seus colaboradores que trabalham em home office. Para proteção específica contra ataques ransomware, a chefe da informática orientou corretamente seus usuários a utilizar a conta de usuário com perfil de administrador e restringir o máximo possível o uso de contas de usuário comum.
Manter o sistema operacional, antivírus e todos os demais programas instalados no computador em suas versões mais recentes. Fazer backup dos dados regularmente e manter uma cópia armazenada no computador para agilizar o procedimento de recuperação, caso necessário. Configurar o software de correio eletrônico para que a execução de anexos dos e-mails esteja habilitada. Configurar o antivírus para bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do computador. Você já tinha ouvido falar, Tati, ransomware? Não esse termo. Não, né? Vamos dar uma olhada aqui na explicação e ver se você consegue lembrar. Ransom é resgate, né? Sim, Então, associando a definição, sim. Porque Isso. muitas vezes no jornal fala que dados de uma determinada empresa foi sequestrado por hackers e aí... E pedem um resgate, né? Para poder liberar. Então, os dados eles são, entre aspas, sequestrados, né? Mas como isso é feito? Isso é feito através de criptografia. Criptografaram os dados, né? Sem consentimento, é claro, né? E a empresa, né? O usuário não tem como descriptografar e eles ficam ali com os dados criptografados. Existe um pagamento, né? Normalmente em criptomoedas, né? Para não ser rastreado. E aí ameaça, né, a vazar esses dados, né, até conseguir que a empresa pague esse valor para eles descriptografar, né, e deixar o pessoal ter acesso aos dados. Tá? Então isso é um ransomware. Tá? Isso é muito importante a gente saber disso, porque isso tem acontecido no mundo todo. Então é importante saber disso para dentro da sua empresa e em casa também, né, no seu computador pessoal, você ter os cuidados necessários. Tá? Certo. Mas a questão, ela pede lá, né, como se proteger desses ataques. Isso que aborda a questão. Então vamos analisar de trás para frente aqui. Configurar, né, que a letra E, configurar o antivírus para bloquear as tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidade do computador. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o antivírus ele é usado para detectar e prevenir infecção, né, ou remover, né, de um malware. Tá? Não a questão de vulnerabilidade, não invasão na rede, né? Isso aí normalmente é feito por quem? Pelo firewall. O firewall que bloqueia essas tentativas de invasão pela rede. Então, não confundir. Certo? O antivírus com o firewall. Então, aqui a banca quis assim, te induzir, né, a isso. Então, essa aqui está errada. Okay? Certo que está errado. Seguindo, né? Letra D. Configurar o software de correio eletrônico para que a autoexecução de anexo dos e-mails esteja habilitada? Não. Isso aí, você clicou no e-mail, tem um anexo lá que é perigoso. Ele vai já executar, abrir. Isso, na verdade, vai ser um potencial, né? Ele vai ser um potencial para ser infectado, não somente por ranço, né, Tati? A gente viu por todo tipo de malware, tá bom? Sim. Então, essa aí também está errada. Letra C. Fazer backup dos dados regularmente e manter uma cópia armazenada no computador para agilizar o procedimento de recuperação, caso necessário. Isso é muito bom fazer, mas isso não é para prevenir. Isso é para você, o backup é uma cópia de segurança. É para você, depois que sofreu um ataque, você se restabelecer. Se você não conseguiu, né, impedir, né? Impedir, né, a liberação dos dados, você tem lá uma cópia de segurança, né, dos seus dados todos, e você vai restabelecer, mas não vai te proteger contra o ataque. Tá bom? Então essa aí também está errada. Manter o sistema operacional, antivírus e todos os demais programas instalados no computador em suas versões mais recentes. Então, primeiro, né, sobre o sistema operacional. Os fabricantes eles estão sempre lançando novas atualizações e correções, e muitas dessas são realmente problemas de segurança, né, que foram descobertos com o tempo. Tá? Então é sempre bom você estar de olho, né, no software, sistema operacional, por exemplo, né, para você poder atualizar, sempre manter atualizado. Isso é uma forma de você se precaver, né? Antivírus instalado e atualizado. Não basta instalar, você tem que atualizar por quê? Porque vem novas ameaças, novos malwares, e ele tem que estar atualizado para poder detectar essas novas ameaças. Tá? E então, também, como sistema operacional, os outros softwares, né, que tem no seu computador também devem estar nas versões mais recentes, da mesma forma, para poder evitar brechas, né, e possibilitar a invasão. Ok? Então, essa daí é a melhor resposta. É a ideal. Ok?
E a letra A, utilizar conta de usuário com perfil administrador e restringir o máximo possível o uso de conta de usuário comum. Olha só, o usuário administrador é aquele usuário, né, na rede, né, no computador, na verdade só tem que ter um para poder instalar algumas coisas. Por quê? Porque ele tem sempre ter acesso pleno, na verdade, ao sistema operacional. Né? E aí, se o invasor tiver acesso a essa conta de administrador, tiver esse perfil, né? Ele tiver acesso, isso vai facilitar o trabalho dele, que ele vai poder fazer o que quiser no computador, né, ou na rede, tá bom? Então, isso aí está errado. Fora. Então, a resposta correta, como nós vimos, é a letra A. Vou repetir aqui só para relembrar. Para proteção específica contra ataques, ransomware, a chefe da informática orientou corretamente seus usuários a manter o sistema operacional, antivírus e todos os demais programas instalados no computador em suas versões mais recentes. Opção B. Muito bom. Isso aí. Beleza, tá? Então, chegamos aqui ao final, né, de mais um vídeo com questões, e hoje abordando a parte de segurança, e que é muito cobrado nos concursos, né? Principalmente da FGV, a gente trouxe aqui as questões que foram mais cobradas desse ano, do ano passado, né, até 2022. E a gente vai deixar, né, Tati, aí para os nossos amigos o arquivo com essas questões em PDF. Você pode estar aqui na descrição, né? Você pode baixar, tem um link lá na descrição, os arquivos em PDF com essas questões, né? A gente retira as respostas, coloca os gabaritos no final, para você poder refazer, né? Você treinar novamente. Um momento que você não possa, por exemplo, ouvir nosso áudio, assistir a aula, é uma forma de você também revisar o conteúdo. E mais uma vez te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like. E nós temos uma meta. Não sei se você vai poder ajudar, mas se puder, já lhe agradeço. Chegarmos a 1000 inscritos. Então, se você chegou até aqui, é sinal que você é uma pessoa perseverante. Por isso, você vai passar e a gente pede em troca a sua inscrição no nosso canal. Tá bom? Isso aí. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até.